quero já falar para você que o texto que nós vamos ler está no livro de Salmos, o capítulo é o 119, e nós vamos do 57 ao 64. Portanto, Salmos 119, do 57 até o 64. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Os Salmos são o maior livro e o 119 é o maior capítulo. Salmos, maior livro, capítulo 119, o maior capítulo. E desse capítulo a gente pode extrair porções de santificação, porções de sabedoria, porções de fé. E essa porção que eu quero extrair junto com você agora, nesse trecho, eu diria que são aquelas que dizem respeito às características de uma pessoa que foi salva genuinamente pela graça de Deus. De modo que isso serve para você se autoavaliar, se autojulgar. Você faz assim uma pergunta: será que eu sou salvo? Deixa eu fazer a prova real. Aí você vai ler esse texto e vai ver se existem essas características em você. Algumas delas têm que já ser assim bem evidentes na sua vida. Se não forem, significa que você ainda não teve aquele encontro com a graça. Está perto, mas ainda não teve. E se você já se enxergar nessas características, deve orar para que elas se manifestem ainda mais, que elas sejam cada vez mais fortes, cada vez mais presentes na sua vida, no seu dia a dia. Bom, vamos a elas. O salmista começa dizendo: o Senhor é a minha porção. O que significa dizer o Senhor é a minha porção? O Senhor é tudo para mim. Se eu tiver Deus, eu tiver essa porção, eu estarei satisfeito. Tem gente que não pode falar assim, porque a porção da pessoa é o dinheiro, é o bem material, é o conforto material. De modo que quando isso falta, a pessoa não consegue ser feliz. Tem gente que faz disso uma relação humana. A minha porção é o meu casamento, a minha porção são os meus filhos, minha porção são os meus pais. Aí quando o casamento entra em crise, ou quando os filhos casam e vão embora, porque esse é o natural da vida, afinal de contas, esse é o curso da vida, ou quando os pais partem desta vida para outra, essa pessoa que tinha a porção nessas relações familiares, ela se sente vazia, ela se sente infeliz. Então, o salvo, ele diz: o Senhor é a minha porção. É claro que nós precisamos de prosperidade, nós precisamos de relações humanas, nós precisamos dessas coisas da vida, elas são importantes na nossa existência, elas fazem parte para que a nossa alegria se cumpra. Essas coisas são importantíssimas, mas elas não deveriam ser a nossa porção. Aí ele prossegue: eu disse, olha como que ele era convertido mesmo a Deus, eu disse que observaria as tuas palavras. Essa é a resolução do salvo. Ouviu o evangelho e aí ele falou: não, é isso que eu quero para a minha vida mesmo. Aí ele aceitou Jesus, ele desceu às águas do batismo, ele buscou o dom do Espírito Santo, ele começou a frequentar uma igreja. Por quê? Porque ele resolveu isso no coração. Eu vou nesse caminho. Aconteça o que acontecer, eu vou nesse caminho. Você já ouviu em algum lugar uma canção mais ou menos assim? Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. É a canção de quem disse: eu vou observar.
os seus mandamentos, eu vou seguir a tua palavra, eu vou andar no teu caminho. Resolução, uma coisa bem firme dentro do coração. Mas implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua palavra. Essa pessoa sabe que tem um Pai no céu, que pode pedir uma bênção, que pode pedir uma graça, que pode pedir um favor, que pode pedir um sonho até. Uma pessoa convertida sabe que tem um Pai no céu. Por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que está nos céus. Um filho tem toda a liberdade com o Pai, de chegar diante do Pai e de pedir algo necessário, se bem que as coisas necessárias um filho não precisa pedir, como Jesus disse que em relação à comida, bebida e vestimenta, essas coisas a gente nem precisaria pedir, porque o Pai sabe que nós precisamos antes da gente pedir. Um filho não pede coisas necessárias e o que ele quer, o que ele sonha, o que ele almeja, o que ele deseja, ele tem liberdade para pedir. Ele sabe que tem um pai bom, um pai que o ama, um pai que quer o seu bem. Então ele implora esse favor, ele clama de todo o coração, significa que ele acredita que vai receber. Então uma pessoa salva, ela tem essa característica, ela sabe que ora e Deus atende. Pastor, por que eu não oro assim? Porque talvez você não seja filho. Uma pessoa que não é seu pai, você não pediria como um filho pediria. Então, pense nisso. Versículo 59, mais uma característica. Eu gostaria de ter tempo, de esmiuçar mais, então eu só estou dando uma pincelada, fica para você depois continuar na sua casa o seu estudo. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Mesmo sendo de Deus, as pessoas às vezes são tentadas a saírem da palavra. Deixa eu falar para você, eu já fui muitas vezes tentado em muitas áreas da minha vida. E quando eu percebi, eu estava me desviando. Não desviar do tipo da pessoa que sai da igreja e vai para um prostíbulo, não é isso. Veja que ele está falando dos testemunhos. Ele sabia coisas que Deus queria para a vida dele, mas de repente ele começou a se desviar. Como que ele conseguiu voltar, pastor? Ele considerou os caminhos dele. Ele sempre estava se analisando, se auto-julgando. Essa é a diferença do crente que fica julgando os outros, que fica dando pitaco na vida dos outros, que fica tentando viver a vida dos outros, e do cristão genuíno, da cristã genuína, que está pensando na sua própria vida, no seu prestar de contas naquele grande dia. Então, o que ele faz? Ele fala, eu considerei os meus caminhos. O que os outros estão fazendo, para mim, não importa, eu estou pensando em mim. E eu percebi que os meus pés estavam se afastando. Então, eu voltei ao meu primeiro amor, voltei àquela minha fé singela, voltei a crer naquele sonho, naquele plano, naquele projeto que um dia Deus colocou no meu coração, no meu chamado. Será que você não se afastou do seu ministério, do seu chamado, de uma obra tão bonita que Deus te chamou a ser e a fazer? Considera o teu caminho, você vê que você está longe daquele caminho proposto no início da sua conversão. Principalmente quando você está mais tempo no Evangelho, os riscos de se desviar são maiores. Mas uma pessoa que considera o seu próprio caminho, que pondera, que está sempre se avalizando, que está sempre olhando para dentro de si, ela consegue perceber onde ela vai se desviando e ela vai sempre arrumando a rota, não é? Sempre se colocando no caminho. Versículo 60. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos.
Eu vi que estava errado, eu vi que tinha dado um passo fora da palavra, eu tinha me equivocado, eu tinha ido longe, eu voltei, não fiquei demorando. É verdade, pastor, eu acho que eu deixei de cumprir o meu ministério mesmo, eu acho que eu deixei de cumprir uma palavra de Deus, eu acho que deixei de crer naquela promessa, eu acho que um dia eu vou voltar. Ele falou, não, eu percebi que os meus pés estavam fora, eu me apressei e voltei. Não deixa para amanhã não, hein? Não deixa para amanhã. Amanhã, para algumas coisas na sua vida que você sabe que precisa resolver, pode ser tarde demais. 61. Bandos de ímpios me despojaram. Apesar disso, não me esqueci da tua lei. Na nossa caminhada cristã, nós vamos nos deparar com gente má. E ele foi até pesado aqui, ele usou uma expressão tanto quanto pesado, bandos de ímpio. Cercaram ele, numa determinada altura da caminhada dele, e despojaram. O que os ímpios despojam da gente? Às vezes eles querem despojar a nossa pureza. Vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente, na obra, na igreja mesmo, vou ser bem explícito aqui, se depara com gente da pior espécie. Não podemos nos esquecer do que Paulo ensinou, nem todos que estão em Israel são israelitas. Aí você vê pessoas ímpias, bandos de pessoas ímpias, fazendo coisas erradas. E você acaba se deixando levar por aquilo. Sem perceber, esses bandos, no plural mesmo, de ímpios, eles estão despojando a tua pureza, estão despojando aquela visão que você tinha da obra, das coisas de Deus. Não deixa roubarem isso de você. Ai, pastor, o senhor não sabe o que eu vi na minha igreja. Eu não sei, não quero saber. Mas não perca a sua pureza. Continue sendo uma pessoa sincera nas coisas de Deus, santa, honesta, pura. Lembre-se que Noé viveu num tempo de corrupção inimaginável. Foi tão grande que a única coisa para resolver aquilo foi o juízo de Deus no dilúvio. Mas está escrito, Noé andava com Deus. Ninguém queria andar com Deus, Noé andava com Deus. Então ande você com Deus e deixe o resto para lá. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus juízos. Nas horas difíceis da vida, ao invés de murmurar, louve, adore, agradeça, porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. 63 já. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Sabe que essa palavra é um dos critérios que eu uso para as minhas amizades. Eu posso dizer, companheiro sou de todos que te temem e os que guardam os teus preceitos. O Joel conhece ele, aquele cantor Roberto Carlos. Ele dizia que queria ter 1 milhão de amigos. Será que ele conseguiu? Bom, pela idade que ele tem, faz tempo que ele compôs essa música, ele já deve estar nos 548.713, mais ou menos. Não sei se vai dar tempo dele chegar a 1 milhão. Mas, se ele tivesse 1 milhão de amigos, que ia ter de amigo estragar a raça? Não, olha, muita gente. Ia ter um tanto de gente ruim ali. Eu sou menos otimista do que o Roberto Carlos, que queria ter 1 milhão de amigos. Eu me propus que nessa existência eu terei companheiros com essas características, temem e guardam os preceitos de Deus. Essas pessoas que nós temos que ter à nossa volta. E aí, se elas não são muitas, se você falar assim, pastor, os meus amigos cabem na minha mão, são no máximo 5. Eu já ouvi falar uma vez que amigos de verdade mesmo, durante a vida, nós conseguimos 5, já está de bom tamanho, mas que tenham essas características. Não se cerque de gente
ruim, de gente fofoqueira, de gente mentirosa, de gente má, de gente que fala mal do outro para você, porque quando você virar as costas, ela vai falar mal de você para o outro também. Gente que não teme a Deus, de gente que te dá conselho errado. Um cristão verdadeiro diz: eu sou companheiro de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. E aí, terminando no 64, a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade, ensina-me os teus estatutos. Uma pessoa de Deus, ela consegue enxergar o bem. Esse mundo é mau, essa terra está perdida, mas ele conseguia ver nesse mundo mau e caído a benignidade do Senhor. De modo que uma pessoa de Deus salva, ela tem como característica um olhar para as coisas boas. As coisas ruins vão passando despercebida que a gente nem vê. Quando chegar a nossa hora, nós já estaremos lá no céu com Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém?